Ótimo dia! Começa agora mais uma live do RDTV e hoje nós vamos conversar sobre mente saudável, livre de ansiedade para 2023. Para falar sobre esse assunto, eu convido o médico psiquiatra Ciro Massi. Ciro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, Mariana. Bom, Ciro, a gente tem acompanhado, né, que infelizmente depois desse momento que a gente viveu nos últimos 2 anos de pós-pandemia, muitas pessoas começaram com crises de ansiedade e logo, né, muitas acabam evoluindo para depressão. E aí queria que você falasse um pouco sobre esse diagnóstico e sobre esse momento que a sociedade como um todo tem vivido. Tá legal. Olha só, todos nós temos vários sistemas que detectam o que está acontecendo ao nosso redor e respondem de acordo. Por exemplo, eu tenho um sistema que detecta a temperatura. Se a temperatura está elevada, esse sistema detecta, me avisa isso, como gerando uma sensação, né, subjetiva, que eu chamo de calor, Mariana. E tenho ou então a temperatura está mais baixa. Então, esse sistema detecta e chama isso de frio. E eu tenho um sistema que detecta ameaças, né, de qualquer tipo. Tem que ter. Eu estou atravessando uma rua escura, vem uma figura tenebrosa, área, né? Eu não vou ficar lá bobeando. Então, esse sistema, ele foi sobrecarregado, esse sistema que nos defende de ameaças, ele foi sobrecarregado em função da pandemia, né? Então, todas as mudanças que nós sofremos, no Brasil, no mundo como um todo, né? Situação de guerra, situação de escassez, situação política, situação de instabilidade, estimula excessivamente esse sistema que responde às ameaças. E quando ele está desregulado, ele pode interpretar erroneamente uma ameaça. Se ele interpreta erroneamente essa ameaça como com risco de acontecer naquele momento, né, a sensação que a gente tem é de medo ou de crise de ansiedade. Se a gente tem se esse sistema está antevendo alguma coisa, está olhando lá para frente e com pré-ocupando, né, se ocupando antes da hora daquela coisa, a gente chama de ansiedade, né? Então, o que é um transtorno de ansiedade? É esse sistema que de resposta a ameaças, né, de proteção às ameaças, que está desregulado. E ele está vendo lá para frente algum tipo de problema de maneira incorreta. Ele está ponderando erroneamente que aquilo ou é maior, né, é maior do que a gente pensaria que ou que eu não tenho condição de enfrentar aquilo, né? Então, o truque para encarar essa ansiedade é pensar em termos desse sistema, né? É como se fosse um alarme de carro. Se você estimula um alarme de carro, um alarme de casa, né? Se você ficar estimulando esse alarme o tempo todo, ele vai desregular, né? E esse sistema no cérebro é a mesma coisa. Se você ficar estimulando excessivamente, ele vai desregular. Então, a gente tem várias estratégias assim, para evitar estímulos desnecessários para estimular esse sistema, e ao mesmo tempo usar de artimanhas, usar de tratamentos, de estratégias para desativar esse sistema se ele já está desregulado. Não sei se ficou claro. E quais são essas estratégias, por exemplo, né, para a gente desarmar esses gatilhos mentais que a gente mesmo coloca, né, no dia a dia, muitas vezes até sem perceber? Exatamente. Então, o primeiro gatilho que a gente tem que ter presente são gatilhos biológicos, são gatilhos físico-químicos, né? Normalmente, assim, quando acontece alguma coisa internamente, a gente usa um fenômeno que a gente chama de atribuição. A gente fala, olha, isso está acontecendo por conta disso. O cérebro faz isso o tempo todo. Isso está acontecendo por conta disso, isso está acontecendo por conta daquilo. A gente faz isso o tempo todo. E toma atalhos, né? O cérebro, ele para economizar energia, ele já tem umas respostas semi-prontas, né? Para atribuir aquilo. Então, normalmente, assim, quando eu começo a ter sintomas de ansiedade, eu começo a atribuir, olha, não, mas eu estou com excesso de trabalho, sei lá, minha sogra, né, está perturbando a minha vida, eu estou com dificuldade financeira, enfim, tentar atribuir as circunstâncias em volta da pessoa, né, acontecimentos que estão ocorrendo. Mas antes disso, a gente deve sempre olhar para estímulos biológicos, físico-químicos que podem estar acontecendo, estimulando essa área de ameaças de maneira desnecessária. Por exemplo, excesso de cafeína, né? Então, se a pessoa já está com um sistema de resposta a ameaças desregulado, eu entupir de cafeína, eu tomar 8, 10, 12 expressos aí por dia, ou
outro dia atendi uma paciente minha, né, e ela não melhorava do quadro de ansiedade, e eu confesso, eu deixei passar na fase inicial, porque essa é uma fase inicial importantíssima, você sempre checa esses fatores na primeira avaliação, mas eu devo ter deixado passar, ou ela não falou, não me lembro, enfim, excesso de cafeína através de refrigerante de cola. Então eu falei, olha, quantos refrigerantes de cola você está tomando por dia? Ah, em torno de 6 litros, né? Quer dizer, é muito difícil você tratar um transtorno de ansiedade com uma pessoa que fica colocando esse excesso de estimulantes, né? Existem fitoterápicos também, ioimbina, por exemplo, que é muito de venda livre, ele é muito utilizado para pessoas que têm transtorno de ansiedade, isso pode ser um problema. Outros estímulos são estímulos de hábitos de vida. Por exemplo, o hábito de dormir mal, né? A gente não dorme, a gente adormece. Idealmente, você não dorme, você adormece. Qual a diferença? O adormecimento acontece quando você prepara o organismo até que ele desligue com calma e ele entre na onda necessária para o sono. Então, assim, se você ficar lá grudado no teu celular, cadê meu celular? Se você ficar lá grudado no teu celular, né, vendo rede social, vendo desgraça, né, até o último minuto de adormecer, e ainda assim, para relaxar, assiste um filme de violência, né? Cara, você não vai dormir direito, né? Não tem como, né? O teu sistema ele tá ali, ele tá ligadão, né? Então, assim, a gente sempre recomenda 2 horas. A cafeína, né? É 3, 4 expressos por dia no máximo, o último até umas 4, 5 da tarde. Esse estímulo ambiental recomendado é que 2 horas antes, pelo menos, de você dormir, você se desligue das redes sociais, você se desligue das catástrofes que estão acontecendo, né? E para facilitar o teu cérebro ir adormecendo, né? Diminui a luz, começa a ler um livro mais calmo, né? Começa a ler alguma coisa mais que te traga paz, que te traga tranquilidade e não intranquilidade. Quando a gente fala em intranquilidade, nós estamos falando em estimular esse sistema de ameaças. Então, é bem complicado. E assim, não dorme bem, vai sensibilizar o organismo, vai desequilibrar o organismo, vai tornar mais sensível ainda a situações de ansiedade. Então, assim, você vai tomar essas medidas mais simples inicialmente, para não sobrecarregar desnecessariamente, né? E essa coisa do estímulo, aí depois de você ver os fatores, são vários fatores que podem estar em volta e que podem estar estimulando desnecessariamente, aí sim você começa a ver os estímulos, a sobrecarga que você mesmo está criando. Aí você entra na sobrecarga autoprovocada, né? Primeiro você entra na sobrecarga externa, que ela pode ser físico-química, ela pode ser por barulho, ela pode ser por iluminação, né? Como excesso de cafeína, bebida alcoólica também piora, porque ela no primeiro momento te relaxa, se você toma aí meia taça de vinho por dia, não tem problema nenhum. Mas se você começa a beber com muita assiduidade, você começa a desregular as estruturas do cérebro, né? Enfim, aí sim você entra na sobrecarga autoprovocada, naquilo que a gente mesmo está fazendo com a gente, né? Principalmente o modo como você conversa com você, o modo como você interpreta o mundo ao seu redor. Então, se você. E hoje está muito comum, acho que a pauta é muito oportuna. Está difícil, essa é uma opinião pessoal minha, não sei se você, ouvinte, vai concordar, mas está difícil a gente conversar com alguém sem passar 10, 15 minutos e a pessoa fala assim: você viu o que está acontecendo na Ucrânia, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou você viu que aconteceu um acidente de trânsito, ou que teve um assalto, XPTO, não sei o que tem, alguma desgraça, né? Infelizmente, né, nós temos um cérebro que é francamente atraído por desgraça, né? E é explicável do ponto de vista biológico, né, da nossa memória fisiológica, né? Então, assim, fatos ruins grudam como velcro. Fatos bons escorregam como se fosse Teflon, né? A panela forrada de Teflon. Então, assim, a menos que a gente propositalmente foque em coisas boas na vida, o cérebro vai sempre, de maneira automática, focar nos problemas, né? É obrigação do cérebro fazer isso, né? Então, a sugestão prática que a gente fala é o seguinte: olha, para cada estímulo negativo, para cada notícia ruim que você tiver, para cada fato,
que estimular o teu sistema de ameaças, para cada momento que você se sentir ameaçado, coloque pelo menos 3 estímulos de tranquilidade, para contrabalançar, porque é um mecanismo natural do cérebro, não está fazendo nada errado, ele é assim, né? Ele é assim, ele foca no problema, né? Então, assim, foca, por exemplo, nas coisas boas que aconteceram na sua vida, né? Essa é uma estratégia que as pessoas falam de maneira meio aleatória, mas a estratégia do reconhecimento ou da gratidão. Tem pessoas que acham que gratidão é uma expressão um pouco mais religiosa, então não gostam dessa expressão, mas volta para o reconhecimento. Reconhecer, por exemplo, 3 coisas bacanas que aconteceram na sua vida. Então, assim, o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Você vai olhar para o meio cheio, propositalmente. Então, você vai obrigar o teu cérebro, não é obrigar, é direcionar ao seu cérebro, né? Sair das situações de alarme, das situações de ameaça, para coisas boas, né? E nesse momento que você está direcionando, ainda o cérebro tem uma coisa bacana que é esse cara está no controle, essa pessoa está no controle, né? Então eu não preciso ficar aqui preocupado em botar ele num alarme para enfrentar as dificuldades. Ele sabe o que está acontecendo, ele tá as coisas que estão rolando e eu não preciso ficar aqui sequestrando, literalmente sequestrando a razão, sequestrando a nossa capacidade criativa para enfrentar situações de alarme, né? Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho como é que o cérebro funciona, que é o que a gente está falando agora, para direcionar as suas características, né? Então, essa é uma característica bem interessante. E, assim, em situações de tensão, perdão, em situações de tensão, é impossível que o córtex pré-frontal é essa região daqui, ó, que está em cima da sobrancelha, né? Essa região que fica em cima da sobrancelha, ela no cérebro, ela é a parte que nos faz mais humanos, é a parte mais criativa, é a parte que encontra respostas, é a parte que adora desafios, né? Ele é brincadeira, desde que seja de pequeno grau, que não sobrecarregue, ele adora desafios. E as situações, ou que a gente criou, ou que estão em volta criando, que estimulam o sistema de resposta a ameaças, sequestram, literalmente sequestram a capacidade dessa região do córtex pré-frontal de encontrar soluções criativas para as dificuldades na tua vida. Então, assim, aí vem a coisa. Você, nesse estado de tensão crônica, as soluções criativas que são feitas, né, como eu disse, pelo córtex pré-frontal, estão muito comprometidas. E aí você faz diversas tentativas e não consegue resolver as coisas como seria desejável, né? O que dá uma sensação de impotência, é claro, né? Você tenta, não consegue, tenta, não consegue, dá uma sensação de impotência. Então, além de te deixar mais tenso, sobrecarregar o sistema de ameaça, sem que você tenha percebido, essa sensação de impotência já põe um pezinho na depressão, né? Porque você começa a ficar achando assim, olha, faça eu o que eu fizer, não estou conseguindo resultados práticos aqui, né, concretos, na minha vida. E esse é um modelo clássico biológico de depressão, chama desamparo aprendido. Né? Então, a ânsia então é um clássico em psiquiatria. Né? Um indivíduo que tem uma ansiedade que não foi bem tratada, normalmente ela acaba gerando um estado de depressão por esse mecanismo. É Ele isso que fica eu ia. tenso. É Pode isso falar. que eu ia te perguntar. Como que a pessoa sabe que ela está com um princípio de ansiedade ou que ela está com um quadro de ansiedade grave? E como ela sabe quando ela já passou desse quadro de ansiedade e entrou numa depressão? Quais são os sintomas? O que difere da ansiedade para a depressão? Legal. Então, assim, a ansiedade, né, é uma preocupação, principalmente é uma tensão crônica, ela pode ser uma tensão exclusivamente mental, muito corporal, ou o que é mais comum, uma mistura dos dois. Então, na parte mental, é uma preocupação crônica, né, não é um dia só, ela persiste no dia a dia, que atrapalha o seu cotidiano. Então, a pessoa precisa perceber claramente que ela não está tendo qualidade de vida, que ela não está vivendo legal, porque aquela antecipação de problemas, aquela catastrofização, aquela ampliação de situações ruins na sua vida está prejudicando o seu cotidiano. Além disso, normalmente a gente tem sintomas corporais, grandes, por exemplo, a falta de ar, a falta de ar mesmo, a dificuldade de respirar, o aperto na garganta, o aperto no peito, a tensão muscular nos ombros, a tensão muscular na lombar, por exemplo, né? A tensão, o indivíduo fica tenso, preso. Por quê? Porque ele está
se defendendo das ameaças, né? Essas seriam os sintomas principais aí da ansiedade de maneira geral, né? E a depressão é um sentimento de impotência, um sentimento de tristeza, de que eu não estou conseguindo dar conta das coisas e que nada tem alegria, né? Eu não vejo alegria. Na verdade, é uma tentativa do cérebro de te botar para escanteio nessa situação da depressão que vem da ansiedade. É uma tentativa do cérebro fazer você descansar para ver se para essa coisa, né? Para de tanto problema. Então, ele te rouba as energias, é um dos grandes sintomas da depressão, um cansaço, uma fadiga, uma desmotivação, que é uma tentativa do cérebro de fazer você deitar, fazer você ficar quieto para refletir sobre as coisas que estão acontecendo, para se afastar um pouquinho das catástrofes, do excesso de estímulos. O cérebro não é capaz de falar, cara, você não pode ficar assistindo filme de terror até 11 horas da noite e às 11h05 você querer dormir, né? Então, o que ele faz? Com o passar do tempo, ele começa a te deprimir, ele começa a te deixar assim mais tristonho, para ver se você para com isso, né? Se você para de tomar tanto café, se você para de falar tanta desgraça, se você começa a focar nas coisas boas na vida, no positivo, porque se você não, repito, é bem importante isso, se você não focar propositalmente em coisas boas, se deixar no automático, o cérebro sempre vai focar no negativo. Ele sempre vai estar olhando para problema, para perigo, estimulando essa região que nos defende, né? Até que ela entre em exaustão, e aí eu entro primeiro numa fase, estou repetindo, a gente entra primeiro numa fase de ansiedade crônica, ou seja, ela persiste no dia a dia, e se isso não for tratado, entra na depressão, que nesse caso específico, provavelmente é uma tentativa do organismo fazer com que você abaixe a bola, né? Com que você descanse um pouco, para ver se ele consegue se recuperar. Não sei se ficou claro. Ficou bem claro. Agora, Ciro, como que a gente trabalha para a ansiedade não piorar e não virar uma depressão? Tá. Então, o primeiro passo é reconhecer essas situações de sobrecarga que a gente está sujeito no meio ambiente, não ir atribuindo isso rapidamente ao estresse, não, mas também com essa vida que a gente está levando, com certeza você vai ter que encarar isso. Mas num primeiro momento, começa a olhar, eu estou com excesso de café, eu estou dormindo bem, eu estou fazendo atividade física, estou me alimentando bem. Como é que você vai ser feliz se você come o equivalente a uma feijoada 3 vezes por dia? Não dá, né? O teu organismo, ele tem toda a energia roubada, né? Então, assim, os hábitos clássicos de qualidade de vida, que é uma caminhada diária aí de 30 minutos, né? Fazer um exercício de relaxamento muscular, localizar precocemente a tensão, né? Hoje está muito na moda, muitas empresas até patrocinam o ensino mindfulness, né? Que é um tipo de meditação que apareceu nos Estados Unidos em função desse aumento de transtornos emocionais, né? Então, a pessoa aprende a detectar precocemente os seus sinais de tensão, né? Mas você pode fazer isso tranquilamente, de tempo em tempo, checa, né? Como é que está a tua musculatura, como é que está a tua respiração, se eu estou com o ombro tenso, se eu estou com as mãos tensas, e aí você pode propositalmente deixar ainda mais tenso, aperta bem a musculatura e solta rapidamente, né? Então, para você também aprender a localizar os sinais contrários à tensão muscular, que são sinais de relaxamento. Então, localizar precocemente e interromper o ciclo vicioso da tensão corporal, porque essa tensão do corpo vai chegar para o cérebro. Até agora a gente está falando dos estímulos externos, mas existem várias situações corporais que são uma informação para o cérebro. Se eu estou tenso, se eu estou travado, se a minha musculatura está toda contraída, isso chega para o cérebro como uma informação. Que informação é essa? Tem algum problema acontecendo. Então eu vou botar o resto do corpo em alarme, né? Em tensão, em ansiedade, para ele enfrentar o que eu não sei. Mas já que está tenso, eu vou colocar o organismo dessa maneira, né? Agora, Então você... Ciro, Pois não. perdão, a gente falou um pouco no começo, né, sobre você tá dando essas dicas, né, como a gente com e tal. Uhum. E você comentou comigo, né, nesse bate-papo que a gente teve antes de entrar aqui na live, inclusive esse aumento da procura por pets, né, com esses companheiros, seja animal, seja cachorro, seja, né, um gatinho, enfim. Uhum. E por que eles aliviam tanto, né, essa nossa sobrecarga do nosso dia a dia? Porque eles ajudam tanto na ansiedade.
Uhum. Então, assim, quando você enfrenta uma dificuldade, uma sobrecarga, um desafio, na verdade, a ansiedade é isso, né? Eu não consigo ver como um desafio, eu vejo como um problema, e muitas vezes um problema insolúvel, né? Então eu tenho que recuperar isso, deixar de ser problema para ser um desafio, mais um da minha vida, né? Quem não tem. Eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte: olha, paz eterna é a fase que você põe no cemitério, né? Está em paz eterna, porque só está vivo está em problema, né? Você vai encarar. Mas no primeiro momento, então, que você enfrenta esses desafios, a primeira coisa que a gente procura é aquela coisa do ser social. Nós somos seres extraordinariamente sociais, então é o contato humano. Se eu não tiver contato humano, olha, vale um pet mesmo, né? Então aí o contato com um animal, que pode ser um gato, um cachorro, um cavalo, a equinoterapia é muito utilizada para isso, é muito saudável, porque ele reduz a atividade do sistema de resposta a ameaças. Basta esse contato, basta esse acolhimento. Se você não tem um contato humano, esse contato com o pet, claro que sempre lembrando que não é um bicho descartável, né? Não é para você usar e depois abandonar por aí, né? Você ganhou uma responsabilidade de cuidar do seu pet. Não funcionou essa estratégia, você entra na segunda fase, que é a fase de brigar, de lutar contra o problema ou fugir, sair correndo, né? Essa é a grande fase da ansiedade e do estresse, né? Então, todo o meu organismo se prepara para lutar ou fugir. Então, como é que eu vou lutar ou fugir? Eu contraio a minha musculatura, eu dilato a minha pupila, a minha respiração fica mais superficializada para eu tentar botar mais oxigênio. A digestão pode ficar para depois, né? Porque eu tenho outras prioridades, então eu começo a ter problema gástrico. E assim, 30 segundos depois que você entrou nesse estado, né? A janela de oportunidade é muito curta, 30 segundos. Depois de 30 segundos que você entrou nesse estado de lutar ou fugir, você começa a liberar um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio que prepara o organismo para uma reação de enfrentamento de um desafio, de uma dificuldade maior. E se esse cortisol, se ele for liberado muitas vezes por dia, e o problema da nossa civilização é que isso acontece, ele é liberado muitas vezes por dia, incorretamente, eu começo a ter aumento da pressão arterial, eu começo a desenvolver tendência a diabetes, eu posso facilitar o aparecimento do diabetes, posso facilitar o aparecimento da hipertensão arterial, eu posso começar a ter dificuldade com memória, porque assim, o organismo vai tentar fazer com que você não se traumatize com aquela situação. Para ele é uma situação muito grave, né? Então o cortisol vai numa área do nosso cérebro chamada hipocampo e evita que a memória se solidifique. E aí eu começo não é que eu esqueço, eu não fixo. Então as pessoas têm essa queixa, né? Cara, não estou lembrando nada. A pergunta é: você não lembra ou não fixa? Não, normalmente não, nem fixo, né? E aí, se isso não funcionar, entra na terceira fase, que é a fase da imobilidade, né? É como tem até uns videozinhos aí, se você procurar no YouTube, do bichinho que se finge de morto para ver se o agressor vai embora, né? Então a gente faz isso também. Então a gente entra nessa terceira fase, que de imobilidade, de largar o corpo. O corpo tenta te desligar de tudo para ver se você se recupera. É uma medida automática que ele faz, né? E a partir daí o indivíduo pode começar a entrar em depressão. Então o caminho seria esse, né? A partir daí ele entra naquilo que a gente chama de desamparo aprendido, né? Ou desesperança aprendida. Parece, faça o que eu fizer, não tem resultado, então eu vou ficar largado. Então não dá vontade de fazer nada, eu fico quieto, desmotivado, não tenho por que me mexer, e não percebo que é uma reação do organismo que está tentando me proteger, né? Eu tenho várias reações do organismo que tentam me proteger, mas assim como eu tenho pessoas que sofrem mais frio ou mais calor que a maioria das pessoas, né? E tomam medidas inadequadas, ou sentem mais dor que a maioria das pessoas, eu posso sentir mais ansiedade ou mais tristeza que a maioria das pessoas, e isso requer tratamento. Na verdade, é bem Agora, simples. como a gente fazer essa autoavaliação para 2023, né, Ciro? Justamente para que, se eu ainda não cheguei nesse ponto de ansiedade ou nesse ponto de depressão, que eu não chegue nesse ponto em 2023, ou que se eu estou ali, né, nessa linha tênue, que eu consiga dar esse passo para trás, fazer essa avaliação. Tá. Então a primeira coisa é checar se eu não estou estimulando desnecessariamente o meu cérebro. Seja com estímulos químicos, por exemplo, excesso de cafeína, seja com estímulos ambientais, por exemplo, excesso de estímulos ruins,
né? Rede social é doida para isso, né? O que a rede social quer é o teu engajamento. Engajamento é você ficar lá grudado, passando as notícias para baixo, né? Passando as informações para baixo o tempo todo. Quanto mais tempo, melhor. Como é que ele faz isso? Ele sequestra a sua atenção com coisas ruins. Porque, repito, entre uma coisa boa, entre uma coisa ruim, o cérebro sempre vai para coisa ruim. Então, assim, para as redes sociais, para qualquer rede social, não interessa muito se é um conteúdo bacana, se é um conteúdo engrandecedor que te tranquilize, porque ele quer que você fique grudado. Então, uma estratégia que, para quem gosta de ficar lá na rede social, dá para contornar isso. Você começa a curtir os filminhos de animais, por exemplo, de coisas leves, piada, humor, que aquilo começa a aparecer mais na tua linha do tempo. O algoritmo, né? O sistema prevê isso. Aquilo que você gosta vai aparecer mais para você. Se você curtir mais coisas que te tragam problemas, isso vai aparecer mais. Se você curtir mais coisas que te tragam alegria, tranquilidade e bem-estar, isso vai aparecer para você mais. Passada essa fase, você tem que se perguntar, olha, essa minha inquietação, essa minha preocupação, ela está de tal modo que está atrapalhando as coisas do meu dia a dia, né? Está me incapacitando. Olha, tem que procurar ajuda profissional. Não pode ter preconceito, tem que procurar ajuda. Porque se isso não for bem tratado, perdão, a gente entra na terceira fase, que é a fase da desesperança, que é prima da depressão, né? Então, assim, tem uma tensão, uma preocupação que é constante. Tomei as medidas mínimas necessárias para não estimular desnecessariamente esse sistema. Mesmo assim, ela persiste, tem que tratar, né? Tem que tratar. Então, assim, esse é um modelo que eu sou psiquiatra, eu sou médico, né? Eu trabalho numa linha que a gente chama de medicina integrativa. Então, assim, eu não atribuo, como outros médicos não fazem isso, eu não atribuo apressadamente a um desequilíbrio, sei lá, na serotonina, na dopamina do cérebro e já ataca remédio, né? Não, primeiro a gente vai ver os hábitos de vida, primeiro a gente vai ver se modificando isso a gente já consegue alguns resultados. E às vezes, em paralelo à medicação, às vezes tem que usar medicação mesmo, não tem jeito, né? E normalmente é até uma curiosidade que os pacientes falam, mas essa medicação não vicia? Não, porque quando você. O medicamento hoje que se usa por excelência no tratamento da ansiedade são inibidores de recaptação de serotonina, são antidepressivos. Originalmente eles eram usados para depressão, o nome ficou, né? Antidepressivo. E eles não causam dependência, né? Eles, na verdade, eles regulam essa região, né? Eles regulam essa região de alarme, né? Tanto é que uma das maiores causas de fracasso no tratamento, de dar problema no tratamento, é a pessoa aumentar esse tipo de medicamento quando está se sentindo mal e diminuir quando está se sentindo bem. E não dá. Como ele regula essa região, ele tem que ser tomado aí por no mínimo 8 meses, tem que ter toda uma técnica de introdução, uma técnica de retirada, e não pode ficar nem aumentando nem diminuindo aí por conta de como você está se sentindo no dia a dia. Mas assim, o importante é isso. Está persistindo, retirou as causas, né? Tentou mudar o seu modo de pensar, né? Hoje o campeão de tratamento que oferece melhores resultados é o tratamento medicamentoso que se une a um tipo específico de terapia chamado terapia comportamental cognitiva. O que é isso? É uma terapia que tenta mudar o seu modo de pensamento, né? Então, chama cognitiva porque muda o seu nome, o seu modo de pensamento. E chama comportamental porque tenta mudar seu pensamento. Por exemplo, tenta mudar seus hábitos, desculpa, seu comportamento. Por exemplo, uma dica bem simples, né, que eu acho que ela é bem interessante, fácil de ser aplicada. Quando você tiver uma preocupação que começar na tua cabeça, já disse, o teu cérebro vai grudar naquilo que nem viu. Então, o que você faz? Você agradece teu sistema de ameaças, né, teu bombeiro interior. Eu gosto que as pessoas falem assim, meu bombeiro interior, né, o bombeiro está lá atento para a coisa que está pegando fogo. Você fala, olha, adorei, cara. Muito obrigado por esse alerta. O que eu vou fazer? Eu vou anotar no meu celular ou no caderninho de notas e vou falar, olha, eu vou me preocupar isso hoje às 8 da noite, ou às 7 da noite, 6, sei lá. Você determina um horário para se ocupar daquilo. Quando chegar, e vai anotando o dia inteiro. Quando chegar naquela hora, você vai ver das 10 preocupações, dos 10 problemas, já caiu para 3. E aí os 3 você vai verificar, isso é real? Eu preciso ter uma atitude efetiva com relação a isso? Sim ou não? Não tem jeito de fazer, não tem, então tá feito. O que eu vou fazer, né? Tenho que tolerar isso aqui. Ou não, tem que fazer. E aí eu começo a implementar. Então, normalmente, das tuas 10 mil preocupações, né, para o ansioso crônico,
por dia, isso cai para 3, 5 fatos concretos com que você deve se ocupar. Essa é a diferença entre se preocupar, a preocupação, e a ocupação, tomar conta daquilo, porque problema tem. Quem está vivo tem problema, não tem jeito. Sem Né? dúvida, sem Então dúvida. mas tem que se ocupar daquilo, não se preocupar com Agora, aquilo. Ciro, nós temos, a gente já está aqui no nosso tempo, né? Infelizmente, a gente tem um tempo aqui, mas nós temos uma pergunta de uma das pessoas que estão aqui assistindo, das internautas que estão assistindo a nossa live, que é a Liliana Espezia, que ela pergunta: quando o corpo dói após a sessão com o psicólogo, o que nós podemos fazer? Bom, primeiro, por que está doendo, né? Porque eu estou numa reação de luta e fuga, eu estou me sentindo de alguma maneira ameaçado. Então, a primeira coisa é me perguntar por que eu estou me sentindo ameaçado com a psicoterapia, né? Quer dizer, isso está doendo, isso está me trazendo que tipo de interpretação eu estou fazendo daquilo que está acontecendo, né? Assim, toda mudança, ela é mais ou menos dolorosa, né? E uma dessas dores é a dor da tensão muscular. Mas assim, eu tenho com que me preocupar, eu estou sob ataque nessa psicoterapia, né? Então, se eu não estou sob ataque, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar não ficar numa posição de lutar contra aquilo, né? Por isso que a musculatura está contraída. E aí, propositalmente, soltar essa musculatura, né? Então, eu posso contrair a musculatura que já está contraída, eu contraio ainda mais e solto, né? Uma outra medida também que é bem eficaz para você fazer, independentemente da psicoterapia, mas você pode fazer com isso é controlar a sua respiração, né? Uma medida de comportamento muito fácil de ser adotada. Como as pessoas que estão com transtorno de ansiedade têm muita dificuldade em controlar a respiração, a sugestão inicial é que ela foque na expiração, né? Que a expiração, que a saída do ar seja ou pela boca, né, soprando, ou pelo nariz, pelo maior tempo que ela conseguir. É mais fácil do que controlar o tempo de inspiração, de segurar e soltar, que é a técnica clássica. A yoga, então, tem milhares tem livros, né, sobre respiração. Você entra na Amazon, respiração terapêutica, aparece um monte, né? Mas a respiração mais simples é essa. Você inspira lentamente, segura um pouquinho e solta o ar com o dobro, pelo menos o dobro do tempo com que ele ficou. Se você não está conseguindo inspirar lentamente, porque a ansiedade está tomando conta, tudo bem, respira como der, segura um pouquinho e solta o mais lentamente que você conseguir. Isso não apenas muda a bioquímica do sangue e essa informação chega para o cérebro, como ele percebe que você está no controle. A ansiedade, ela fala assim, olha, tem um perigo porque a coisa está saindo do teu controle. Então, quando você respira de maneira lenta, pausada, você não apenas muda a química do sangue no sentido de reduzir essa ansiedade, quando você transmite uma informação para o cérebro que, ó, relaxa que eu estou no controle, né? Então, assim, respondendo a pergunta, a psicoterapia, muitas vezes, ela tem que ser perguntada assim, por que está doendo, né? Porque, de alguma maneira, eu estou me sentindo tenso, estou me sentindo ameaçado, né? Então, assim, isso tem que ser, esse é mais um motivo para a psicoterapia, é mais um assunto para levar para a psicoterapia, como é que a pessoa Muito está bem. recebendo aquilo. E aprender a contrair e relaxar a musculatura, de preferência concomitante com essa técnica de respiração muito simples, que é expirar da maneira mais lenta possível. Perfeito. Ciro, muito obrigada pelas dicas, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Nós conversamos com Ciro Massi, ele que é médico psiquiatra. Obrigada mais uma vez.